E agora vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que vai ser uma mistura de coisas, mas eu quero começar falando sobre teologia bíblica. Você já ouviu falar do que é teologia bíblica? Ela é um ramo da teologia que ela lida com o processo, né, a forma mais técnica de explicar seria que a teologia bíblica, ela é o ramo da teologia que lida com o processo da autorrevelação de Deus que está registrada na Bíblia. Então, ela nos ajuda a entender a grande narrativa bíblica. Ao invés da gente olhar para a Bíblia pensando que ela é um conjunto de momentos separados, ela não é um conjunto de momentos separados. A Bíblia ela tem uma unidade, ela tem uma harmonia. Então, a teologia bíblica é o ramo da teologia que vai ensinar a gente a olhar para momentos isolados da Bíblia e interpretar esses momentos como algo que realmente tem essa relação entre si, para que a gente não olhe para esses eventos como sendo coisas desconexas ou histórias que não tenham nenhuma relação entre si. Então, quando a gente entende a Bíblia como uma história, como um livro que tem um propósito do início, de capa a capa, o propósito é o mesmo, existe um fio condutor que permeia toda a narrativa da Bíblia. E aí, quando a gente entende que fio é esse, que mensagem central é essa, o que afinal a revelação divina por meio das Escrituras pretende que os seus leitores compreendam, a gente passa a fazer uma leitura bíblica que está de acordo com o seu contexto e com os propósitos adequados, com o que Deus pretendeu quando escolheu se revelar a nós por meio da Bíblia. Então, a Bíblia, ela é um livro que nos apresenta, que nos introduz ou que nos mostra a glória de Deus ao salvar o homem por meio de Jesus Cristo. Isso é o que a Bíblia faz, de capa a capa, o que você vai encontrar nas Escrituras, em qualquer lugar que você abrir. É claro que a gente não faz essa leitura assim do tipo, abre a Bíblia, né? Mas assim, a ideia é que de capa a capa, o propósito da Bíblia, o propósito das Escrituras, hoje está apagando o negócio aqui de novo. O propósito das Escrituras é que a gente entenda a glória de Deus ao escolher salvar o homem por meio de Jesus Cristo. Então a Bíblia nos apresenta, nos revela esse plano, nos revela a glória de Deus, nos revela a salvação do homem que vem por meio de Jesus. Isso é o que ela faz. E aí a teologia bíblica, ela vai nos mostrar de que forma que a narrativa bíblica inteira aponta para isso e é sobre isso. Então, por que é relevante quando a gente fala de teologia bíblica? Então, se daqui para frente você ouvir a palavra teologia bíblica, ela não é a teologia que vai te explicar sobre a Bíblia, ou para que serve a Bíblia, ou como é o cânon, e de que forma que os livros que estão aqui. Não é isso. A teologia bíblica, ela faz isso, ela te mostra a grande narrativa bíblica. E te mostra de que forma todas as coisas, cada trecho das Escrituras estão conectados a esse fio condutor que é a redenção por meio de Jesus Cristo, tá? E qual que é a relevância? Você fala, não, beleza, Naná, bacana, mas na prática, de que forma que isso muda qualquer coisa na minha vida? A gente sabe de uma coisa, e aqui eu vou emprestar um pouquinho de um dos referenciais que eu trabalho, inclusive na faculdade, na universidade, a gente sabe que os seres humanos agem com relação às coisas, com base nos significados que a gente atribui a essas coisas, né? Então, nesse sentido, a gente vai interagir com a palavra de Deus a partir do significado que a gente dá para ela, a partir da forma como a gente olha para a palavra de Deus. O que a gente considera? Que ela é o quê? Que ela é uma caixinha de promessas? Que ela é um livro com muitas histórias das quais a gente traz bons princípios? Bacana! Se você considera a Bíblia dessa forma, você vai interagir com ela dessa forma e você vai olhar para o que tem ali dentro, procurando aquilo que você acha que tem. Então, uma visão correta acerca do significado dela vai fazer toda a diferença. Porque, por exemplo, dentre os muitos significados que são possíveis para a gente ter acerca da Bíblia, o mais comum, no qual eu caí durante muito tempo e preciso cuidar para não cair, é considerar a Bíblia como nosso manual de instruções. Já ouviu isso? Eu já. Inclusive, eu já falei isso. A Bíblia é o nosso manual de instruções. Ela tem instrução lá dentro? Ela tem. Mas, se a gente olhar para a Bíblia dessa forma, a gente olhar para a Bíblia considerando a Bíblia como um manual de instrução, a gente vai ler cada página dela procurando o quê? Instrução.
A gente vai olhar para a Bíblia procurando direção, procurando princípios, procurando mandamentos que a gente precisa seguir. E embora realmente a Bíblia contenha tudo isso, é nocivo para nós a gente olhar para a Bíblia e encará-la como um manual, porque não foi essa a intenção original. E se eu olhar para ela e interagir com a palavra de Deus com essa perspectiva, a gente corre um risco muito grande de fazer uma leitura moralista da Bíblia. A gente corre um risco grande de ler a Bíblia exatamente do mesmo jeito que a gente lê as fábulas de Esopo para os nossos filhos, extraindo ao final da lição dos 3 porquinhos lições como: seja um bom irmão, não duvide do colega, seja precavido, cuide, constrói a sua casa com tijolinho, porque a palha não dá em nada, porque a outra que eu não lembro o que foi que ele usou, também não é bom, né? Só que a Bíblia não é isso. Ela é além disso. E muitas vezes a gente para aí. A gente bate aí e volta. A gente não entende que ela é muito mais do que isso. E a gente começa a fazer, principalmente com crianças, mas com adultos a gente também faz muito isso. A gente olha para a Bíblia procurando princípios, regra pela regra, né? E aí a gente acaba, também por causa disso, transformando a Bíblia num manual de instruções sobre nós, sobre como nós devemos viver. E isso não é o propósito da palavra de Deus. O ponto principal da Bíblia é testificar sobre Jesus Cristo. Jesus diz isso pra gente, inclusive, claramente, lá no trecho do Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Abre lá, se você está com a sua Bíblia aí, ou anote para você não perder. João, capítulo 5, dos versículos 37 a 47. Eu vou ler o trecho todo aqui. João 5, de 37 a 47. Peraí. 37, beleza. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Presta atenção, aqui é Jesus falando com os fariseus. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Jesus dizendo, Moisés escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Jesus aqui está fazendo uma severa advertência para os fariseus, dizendo para eles que eles não entendem a Bíblia. Por isso, eles estão lendo e não estão enxergando o que é para enxergar. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a minha voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creram naquele que ele enviou. São as Escrituras, ali no versículo 39. Grife esse versículo, marque esse versículo. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. A Bíblia nos leva até Cristo. A Bíblia tem o propósito de nos levar até Jesus Cristo, testemunhar sobre ele e nos apresentar o Salvador. Então, o objetivo da leitura bíblica não é só ter orientações acerca de como viver melhor, mas o objetivo da Bíblia é como chegar até Jesus Cristo. E a gente precisa, então, ter clareza dessa perspectiva. O Evangelho é a mensagem principal de toda a Bíblia. Isso que a teologia bíblica mostra pra gente. A Bíblia é sobre Jesus. E é ele mesmo que também adverte o povo. Vamos lá para Lucas agora. Contra ler a Escritura, buscando obedecer à lei de Deus, sem encontrar. Buscar obedecer os princípios que estão na Bíblia à parte de Jesus Cristo, ele mesmo nos adverte quanto a isso. Veja lá, Lucas capítulo 24, versículos de 25 a 32. Ela tem princípios morais? Ela tem princípios morais, mas esses princípios, à parte de Jesus Cristo, a gente perdeu totalmente qual é o sentido da Bíblia, tá? 24, de 25 a 32, diz o seguinte. Ele lhes disse,
Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés... Hoje o negócio está apagando loucamente. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Acho, inclusive, que eu posso parar nesse versículo. Você continue... vou continuar. Peraí. Então, deixa eu ler de novo aqui o 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com ele. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E agora presta atenção. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Jesus narra, a partir de Moisés, tudo o que a Bíblia continha a respeito dele mesmo. Em toda a Escritura, toda a Bíblia aponta para a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Lucas 24, de 25 a 32. E o entendimento dessa verdade preciosa faz com que aconteça o que com os discípulos? O versículo 32, que eu li por último. Que o coração deles queime à medida que eles conhecem a verdade divina revelada sobre Jesus Cristo, para eles, pelo próprio Jesus Cristo. Mas hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, entendendo que ela não é um livro de bons princípios para todos seguirem para viver em paz, mas sim um livro que nos mostra Jesus Cristo, que testifica sobre ele, que nos apresenta como nós chegamos até ele. Quando a gente entende essa verdade, à medida que a gente interage com a palavra de Deus e conhece mais sobre esse Jesus Cristo, o nosso coração também deve queimar de amor, reverência e temor por ele. Amém por isso, né? A Bíblia, então, ela não tem aplicação moral? Não existe aplicação moral para a Bíblia, então é só sobre Jesus, isso significa que não tem nada aqui que a gente tem que seguir? Claro que não. Obviamente que não é esse o ponto. Ela tem, sim, muitas aplicações morais, mas são todas vazias, fúteis, legalistas e moralistas se elas estiverem dissociadas do Evangelho. E a mensagem de 1 Pedro 2, de 20 a 25, nos traz o exemplo supremo de Jesus Cristo sem pecado, o seu sacrifício por nós. E esse trecho destaca que ele também nos deixou exemplo para que a gente siga os seus passos. Anota aí para você ler depois. 1 Pedro 2, de 20 a 25. Seria errado a gente não extrair aplicações morais do texto bíblico, com certeza, tá? Ao mesmo tempo, é um erro extraí-los de forma dissociada de Jesus Cristo. Então a gente peca quando a gente olha para a Bíblia e acha que só tem princípios morais aqui, mas a gente logicamente também vai pecar se olhar para a Bíblia e entender que à luz de Jesus Cristo existem consequências morais sim para o nosso comportamento, para a gente mudar, mas não dá para extrair esses princípios divorciados ou separados de Jesus Cristo, tá? A obediência é então motivada e capacitada pelo Evangelho. Cabe a nós, então, procurar ao longo de toda a Bíblia de que forma cada porção, cada trecho que a gente lê se enquadra na história maior. Como que cada trecho que a gente lê se enquadra na história maior, e disso a teologia bíblica se ocupa e aponta para o Redentor. Certo? Então, o estudo da teologia bíblica é de uma importância muito grande para o cristão e traz uma forma, para mim, trouxe uma forma totalmente desafiadora em relação à forma com a qual eu interagia com as escrituras. Eu sabia sim, eu sabia que a Bíblia era um livro sobre Jesus, mas quando a gente entende de que forma isso transforma a nossa interpretação, a forma como a gente lê, a gente vai acabar, se for ser honesta, pelo menos eu posso dizer por mim, né? Quantas vezes eu lia e pensava, ok, o que esse texto está falando para mim? A gente aprende a fazer muitas vezes a aplicação de texto bíblico dessa forma, né? Tá, não, eu li e agora como que isso muda a minha vida? Se não passar por Jesus, você está fazendo uma leitura moralista, né? Então, na próxima semana, que eu vou falar sobre interpretação bíblica, né, que é o trabalho lá da hermenêutica, a gente vai entender, a gente precisa fazer aplicação? Precisa, mas a forma como a gente está interagindo e estudando o texto bíblico, a gente precisa entender o que tem ali sobre Jesus, ou que nos aponta para ele, né?
E essa é a forma como a gente tem, então, que interagir. Apontar e entender de que forma tudo se conecta com a narrativa maior. Né? E aí, o finalzinho de uma das aulas, que foi bem legal no seminário de Teologia Bíblica, o professor trouxe uma citação que é a seguinte: a teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história. Então, a teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído por vários livros menores, e agora a gente está tendo aula de panorama do Antigo Testamento, e o professor também já desafiou essa definição, dizendo que ela é um livro único, que a gente poderia dizer que são compostos de vários capítulos maiores e menores, mas, enfim, a questão é sempre apontar para a unidade, para a harmonia entre as partes, que contam uma grande e única história. O herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos aponta para Jesus Cristo. E aí, por isso que eu gosto tanto daquele livro que eu já recomendei aqui para vocês, para crianças, que é o livro Histórias Bíblicas sobre Jesus, cujo subtítulo diz: Todas as histórias sussurram o seu nome. Esse livro, ele traz de uma maneira muito, muito legal para nós a forma como as histórias bíblicas, que normalmente a gente faz essa leitura bastante moralista mesmo dela para as crianças, ele mostra, a autora mostra de que forma cada uma dessas histórias estão apontando para o verdadeiro e único herói perfeito da Bíblia, que é Jesus. Para que a gente não faça aquela leitura estilo Três Porquinhos, inclusive, obrigada, Renata, é palha, madeira e tijolo. Eu tinha desconfiado que era madeira, mas não tinha certeza. Eu quase falei pedra, mas eu falei, não, uma pedra, tipo, enfim, obrigada, era madeira. As leituras que a gente faz, por exemplo, para criança, como uma das mais famosas aí que a gente erra feio, é quando a gente vai contar a história de Davi e Golias para as crianças. Porque a gente vai falar de Davi e Golias e a moral da história muitas vezes é: vença os seus gigantes, você pode ser pequeno, mas se você tiver fé, você pega a pedra da coragem, a pedra da resiliência, a pedra da autoestima e você taca na cabeça do gigante e ele vai ser derrubado. E a gente perdeu totalmente o ponto do que aquilo significava na história e do que aquilo realmente aponta, né? Então, nesse sentido, esse livro que a Ellen está falando aqui, que infelizmente está esgotado, é um livro da CPAD, né? Histórias Bíblicas sobre Jesus, Livro das Histórias de Jesus. Que pena que tá esgotado, é um livro excelente. Mas tem um outro muito bom também, do Kevin DeYoung. Sempre tem que ter uma indicação do Kevin DeYoung, né? Que é o livro A Maior de Todas as Histórias. Esse livro, ele tem uma abordagem diferente, ele não vai ter várias histórias bíblicas, mas ele traz meio que essa teologia bíblica assim, de uma forma muito legal, porque ele vai do início ao fim, narrando como tudo que foi acontecendo foi apontando para o ápice da redenção que a gente tem por meio de Jesus Cristo. Então, também é uma outra leitura excelente para a gente começar a desvencilhar essa leitura moralista que muitas vezes a gente faz da Bíblia, tá? Esse livro, inclusive, A Maior de Todas as Histórias, ele é um livro para crianças, mas se você não tem criança em casa, se você é adulto, jovem, leia, porque ele é um livro muito, muito legal e ele é belíssimamente ilustrado, tá? E é isso, gente. E aí, nessa perspectiva, durante a disciplina, o curso de Teologia Bíblica, foi pedido pra gente que a gente escolhesse um tema, dentre alguns que foram apresentados em aula, para que a gente discorresse sobre esse tema a partir de uma perspectiva cristocêntrica, ou seja, considerando a Bíblia como um livro que nos aponta para Cristo. E dentre os muitos temas que deram para nós, eu escolhi o tema do descanso. Não só porque já tinha me motivado a estudar sobre ele em outras ocasiões, mas também porque eu realmente passei por momentos que eu precisei rever toda a noção de descanso e da sua importância e de que forma tudo isso é prático para a nossa vida, né? E eu confesso para vocês, agora eu tô aqui olhando o relógio, como os comentários ficaram abertos aí, vou pedir a sinceridade de vocês aqui, porque já são quase 8 horas e a gente estaria na metade, tá? Porque se eu fosse falar sobre descanso hoje também. Então, ou eu continuo ou a gente encerra e eu faço isso na próxima semana e aí deixo a parte de hermenêutica para outra. E aí, ao invés de serem 2 momentos, a gente faz isso em 3. Ou eu continuo. O que vocês acham? Vamos ver, eu vou esperar 5 comentários para decidir. Continua 1,
fazer aqui o placar. Continua o placar aqui ao vivo. Continua para. Leiloca saudades. Pô, Vânia, aqui tá na matéria, né? Vamos comentar da matéria. Continua, Leilane. Continua. Bom, vamos continuar. Beleza, gente. Então vamos lá, vamos seguir, porque daí fica tudo junto. E aí a gente também não perde o foco da ideia de pensar que a gente vai fazer uma leitura a partir dessa perspectiva, então, da teologia bíblica, de entender a grande história e aí ver de que forma que um tema que nos foi dado, também não dá pra gente pegar qualquer um e olhar e tentar colocar aí, mas o descanso é um tema em que a gente pode continuar nessa perspectiva, certo? Muito obrigada pela acolhida de vocês aí nos comentários pra gente seguir. Eu vi que a Angélica falou, deixa pra semana que vem, preciso trabalhar. Vamos continuar, então a gente faz o seguinte. A partir daí você pega esse momento, tá bom? Vai dar mais ou menos ali 28, 29 minutos, você segue dali, tá bom? Então vamos lá, descanso à luz da teologia bíblica. Não adianta se justificar, Vânia, você tava aí com conversa paralela no meio da aula, tô brincando. Tô brincando, a Vânia é minha amiga, gente, por isso que eu tenho mais liberdade de zoar ela nos comentários. Mas vamos lá, por que descanso? Como eu disse, gente, eu realmente precisei ser lembrada dele, né? E se você não sabe, você tá falando por que lembrada, o que tá acontecendo e tal. Se você chegou aqui há menos tempo, talvez dá uma olhada no IGTV depois, você vai ver que a gente fez no começo do ano uma série de lives devocionais sobre os 10 mandamentos. E a partir do livro do Kevin DeYoung, os 10 mandamentos, significado, importância e motivos para obedecer. E aí eu pude, quando chegou no quarto mandamento, a gente falou bastante sobre o descanso e o tema também despertou meu interesse porque eu já tinha falado sobre isso quando a gente fez a outra série lá no ano passado, Remindo o Tempo, em que a gente falou sobre princípios bíblicos de administração do tempo. A gente teve 2 semanas dedicadas à questão do descanso como uma forma da gente fazer um uso sábio do tempo. Mas tinha algumas coisas que ainda eu percebi que elas eram essenciais para o entendimento mais completo desse tema, mas que ainda estavam meio desconexas para mim. E aí isso também, quando a gente tem um entendimento desconexo ou superficial sobre alguma coisa, a nossa aplicação também é superficial sobre ela. E também às vezes coloca a gente num risco da própria obediência moralista. Então vou descansar porque eu vou descansar, mas não entendi nada sobre isso, né? E aí o risco da gente querer inclusive boicotar isso é muito grande. Então, assistindo às aulas e também lendo de forma paralela este livro aqui, vou deixar ele aqui em evidência um pouco. Este livro aqui é um livro excelente, excelente. E se você entendeu teologia bíblica e se interessou por saber como determinados temas ou a história bíblica, ela é totalmente harmoniosa e como toda ela aponta para Jesus, esse livro aqui é um livro excelente. Tá? Ela não diz que é um livro de teologia bíblica, mas ele é teologia bíblica de capa a capa. E aí você deve estar aí, puxa, Naná, você não está ajudando porque ele tá espelhado, né? Então eu vou dizer para você, um livro da editora Fiel, o título dele é Ainda Melhor que o Éden. 9 maneiras através das quais a história da Bíblia muda tudo sobre a sua história. Muito bom esse livro. E aí, ao ler sobre descanso nesse livro aqui, eu ganhei uma perspectiva realmente nova sobre o tema. E aí eu quis trazer essa discussão sobre o descanso ao longo da narrativa bíblica, de uma forma cristocêntrica e ao longo dos 4 movimentos da história bíblica. Quais são os 4 movimentos da história bíblica? Talvez sem saber você já saiba. Os 4 movimentos nos quais a teologia bíblica realmente trabalha são a criação, a queda, a redenção e a consumação. Esses são os 4 momentos. Eita, o que aconteceu? Virei vocês? Peraí. Pronto. Virei vocês para estante, foi isso? Desculpa, gente. Eu fui abagar os comentários e caí bem em cima do negócio que inverte a câmera. Pronto. Criação, então, queda, redenção e consumação. Então vamos lá, vamos entender a teologia bíblica, então, acerca deste tema do descanso. Desde a criação. Quando Deus criou o mundo, a gente vê nos princípios, nos primeiros versículos da Bíblia, que ele estabelece um padrão. Você pode olhar lá em Gênesis 1, dos versículos 3 a 31, você tem um padrão estabelecido ali. Qual é? Ele cria, ele acha bom, o dia se passa e o dia acaba.
Isso se repete por 6 vezes e você vai ler exatamente esta descrição ao longo da Bíblia. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Só que no 7º dia não tem esse padrão. Não está escrito lá, houve tarde e manhã o 7º dia. Mostrando para nós o seguinte, Deus terminou a sua obra no 6º dia e descansou no 7º. No 6º, ele deu o trabalho, ele deu o mandato, que hoje a gente conhece como mandato cultural e social, para Adão, porque ele tinha trabalho para fazer. Deus terminou a sua obra, mas Adão começou a sua, certo? Adão tinha trabalho para fazer. E esse trabalho é descrito, então, nesse trecho, em que, dos versículos 28 a 30 de Gênesis 1, em que Adão deveria multiplicar-se e encher a terra, cultivar o jardim e desenvolvê-lo e dominar a criação. Isso era o que Adão deveria fazer. O trabalho ele já existia antes da queda. Às vezes a gente fala que não tinha trabalho antes da queda, mas tinha. Esses 3 trabalhos eram o que Adão deveria fazer ali. Não seria uma tarefa sem fim. E assim como Deus fez no 7º dia, em que ele descansou, Adão também poderia ter o seu descanso quando ele terminasse a sua tarefa. Só que isso não acontece. Adão, ele falha em exercer a sua tarefa, em obedecer aquilo que Deus deu para ele para fazer. E por conta disso, o pecado entrou no mundo. Agora a gente já começa a falar sobre a queda. E quando o pecado entra no mundo, ele deturpou todas as coisas e o plano original do Criador. E aí, como a Nancy Guthrie coloca neste livro aqui, que alguém bem lembrou que se você esteve na Fiel Mulheres, esse livro foi parte do kit que você recebeu, em vez de nos guiar ao descanso, Adão nos mergulhou na inquietude inerente ao mundo corrompido pelo pecado. Não era esse o plano. Não era essa a ideia. A ideia era que Adão completasse o seu trabalho e tivesse descanso, que trabalhasse e descansasse, um trabalhar sem o peso e o fardo que é para nós hoje, e tivesse um descanso em júbilo, em gozo com o seu Senhor. Mas, em vez de nos guiar para isso, Adão nos mergulha na inquietude inerente ao mundo corrompido pelo pecado. Por causa disso, o descanso inicialmente planejado por Deus deveria ser conquistado por um outro homem, um outro Adão, um segundo Adão. E a narrativa bíblica vai trazendo para nós, ao longo de todo o Antigo Testamento, alguns exemplos falhos que apontavam para quem ele seria. Seria Noé? Puxa, Deus vai eliminar toda a humanidade, então, mas surge Noé, porque Noé andava com Deus, e Noé vai construir uma arca, vai colocar todo mundo lá dentro, Deus vai eliminar o mundo com a chuva, com o dilúvio, e aí será que ele então vai resgatar e o homem finalmente vai poder ter o descanso que foi perdido quando ele pecou? Não! Porque tão logo Noé desce da arca, ele deve ter pecado lá dentro também, mas tão logo ele desce, ele peca, ele mostra pra nós que ele não é esse Adão ainda. E depois vem Moisés, e aí todo mundo começa a olhar, será que é Moisés? Puxa, olha lá, o escolhido foi pra lá, Deus falou com ele voltou, ele libertou o povo agora é livre, será que ele é? Não, ele bate na rocha, ele mostra que ele é falho também, cheio de pecado. Não é esse aquele que Deus prometeu que viria para nos dar o descanso ainda. A Bíblia vai nos mostrando pessoas que apontam para Jesus, mas que ainda não é o Messias, porque essas pessoas inevitavelmente falham, porque eram apenas vislumbres daquele que viria posteriormente, o nosso Messias. Depois da promessa feita para Abraão, Deus multiplicou os filhos de Israel, fez dele uma grande nação, mas eles ainda não eram livres, eles ainda não gozavam do descanso, e eles não podiam dizer ainda que esse descanso finalmente tinha chegado. E aí, como eu já adiantei um pouco, né, falando de Moisés, uma vez libertos da escravidão, Moisés recebeu as leis e o 4º mandamento trouxe o descanso sabático, ou o dia do Senhor, como um mandamento estabelecido e a ser seguido. E aí, ao descansarem, os israelitas mostrariam a sua confiança e dependência no Deus que mantém todas as coisas girando. Então, com Moisés os 10 mandamentos estabelecidos, o Senhor coloca para eles a obrigatoriedade ou mandamento do descanso, mostrando como uma forma de mostrar dependência nesse Deus que faz a obra enquanto eles podem descansar. Demonstrariam, então, a fé na promessa de que o Senhor é quem sustenta o futuro e está no controle. O dia do Senhor seria, então, que é o 4º mandamento, né? O dia do Senhor seria como um lembrete do relacionamento entre Deus e o seu povo. E nas palavras da Nancy, olha que interessante, seria um lembrete de que o povo de Israel é um povo tão bem cuidado por Deus, que ele pode tirar um dia de descanso na semana.
Ele pode se dar ao luxo num mundo caído em que o trabalho é sofrido, que o trabalho é penoso. Lembre-se da dependência do seu Deus e você pode parar um dia na semana para descansar. E o sábado também, então, apontaria para uma realidade maior, que é um dia o descanso eterno vai ser real a todos aqueles que professassem a sua fé no Deus de Israel. Percebe como muda a perspectiva da gente enxergar o tema quando a gente está considerando esses movimentos na Escritura e ver como tudo nos aponta para Jesus? Só que aí o que acontece? É dado o quarto mandamento e o povo de Israel falha sucessivamente em guardar o sábado, indicando o quê? Falha na confiança e na dependência de Deus, né? Assim como eles, a gente é a mesma coisa. A gente tem falhado miseravelmente em cumprir o mandamento do descanso na nossa vida. A gente tenta compensar essa falha de várias formas, inclusive por meio de várias regras, de várias questões legalistas, moralistas, né? Eu posso isso, eu não posso aquilo, no domingo pode isso, não pode aquilo, sábado eu não posso fazer nada, no sábado eu posso fazer tudo, eu posso ir no cinema, eu não posso ir no cinema, pode, não pode, pode, não pode. E com isso tudo, com esse monte de regras, com esse fardo, a nossa alma não descansa, porque a gente está tentando obedecer e seguir o mandamento às nossas forças e não na dependência de Deus. Isso não tem nada a ver com a disposição de um coração que descansa, porque ele conhece o controle total e absoluto de Deus sobre a nossa vida. Pelo contrário, aumenta o fardo e a sobrecarga daquelas pessoas que já cansadas buscam alívio e conforto. E foi para essas pessoas, e aqui a gente caminha um pouco mais na história da narrativa bíblica, para essas pessoas Jesus veio. Para essas pessoas sobrecarregadas, cansadas de tentar por conta própria levar a vida de uma forma que consiga algum favor diante de Deus, para essas pessoas Jesus veio. O trecho de Mateus 11, 28, quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, o contexto é justamente esse, pessoas que estão totalmente sobrecarregadas pelo monte de regra que os fariseus querem impor para essas pessoas, querendo dizer, inclusive, quantos passos a pessoa podia ou não podia dar no sábado. Né? Jesus vem e se oferece como alternativa duradoura e definitiva para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele é esse homem que vai cumprir o trabalho que Adão não cumpriu e nos dar o descanso. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. A Bíblia diz, dependendo da sua versão, eu vos aliviarei, ou eu lhes darei descanso, eu lhes darei. Você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Eu lhe darei descanso. É ele que faz a obra. Ele é o Adão que cumpriria por completo o trabalho dado ao homem e por meio de quem nós alcançaríamos o descanso. Um descanso eterno, não um descanso de um dia, mas o descanso eterno. E para esse descanso eterno, para esse descanso final, não tem nada que a gente possa fazer para alcançar. O nosso único trabalho é descansar no que ele fez por nós, na cruz e na sua obra perfeita. Talvez você já tenha ouvido, faz tempo que eu não cito musiquinha por aqui. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Essa é a teologia bíblica do descanso. Jesus veio para nos dar o descanso que a gente não vai conseguir alcançar por conta própria. Um descanso maior e melhor que qualquer feriado prolongado. Um descanso para as nossas almas e eterno. Uma vez consumada a sua obra, então, por meio da sua morte e ressurreição. Alguns poderiam, inclusive, argumentar que a guarda do sábado já não é mais necessária. Só que a gente vê que o sábado, cumprido em Jesus Cristo, depois ele foi substituído, e a gente vê isso lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, pela reunião dos crentes no primeiro dia da semana. Então, sim, o dia do Senhor ainda existe. E nós o substituímos pelo domingo, a partir da tradição que encontramos em Atos, de que os crentes começaram a se reunir no primeiro dia da semana. E aí, atualmente, o dia do Senhor é o dia em que a gente pode se reunir como igreja, celebrar o que a gente já conquistou e o que nos aguarda na eternidade. Lá em Hebreus 4, de 9 a 11, guarda esse texto para você ler também, o autor nos coloca em contato com o fato de que o dia do Senhor, o dia do descanso que hoje a gente guarda, é só um sinal do que nos espera lá na frente. Isso é legal da gente ter a perspectiva
cristocêntrica e da teologia bíblica sobre os temas. Porque isso agora, o que a gente faz hoje, está nos apontando para o próximo movimento, a consumação. Lembra? Criação, queda, redenção em Jesus e a consumação que nos aguarda lá na frente. E o que que é? É um descanso muito melhor e um descanso maior do que qualquer, como eu já disse, feriado prolongado aqui dos melhores momentos que você desfrutar nessa vida. Tudo isso é só um sinal, um vislumbre do descanso eterno que nos aguarda na presença de Deus. Muito legal, né? Muito legal pensar sobre esses temas a partir dessa perspectiva. O descanso, para mim, ele ganhou totalmente uma nova forma de ver, né? À luz da teologia bíblica cristocêntrica sobre o descanso, então, as possibilidades da gente fazer aplicação, elas são muitas. E eu vou destacar aqui só duas, tá? Que é a seguinte, como eu já disse, e a gente já viu bastante isso nas outras séries, o descanso, ele é um bom lembrete de que não somos nós que mantemos o mundo girando. Quando a gente não faz nada, numa cultura que quer fazer tudo, né? Que preza pela hiperprodutividade, pela sobrecarga de tarefas e pelo status quase que desejável de você estar sempre super ocupado, o descanso é um manifesto audível da nossa dependência e confiança em Deus, na sua provisão e cuidado por nós. Eu posso descansar porque Deus está cuidando de mim. Eu posso descansar porque não sou eu que mantenho o mundo em movimento. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que descansar também é uma forma de adoração. Quando eu descanso, eu expresso a minha dependência de Deus. E a adoração nada mais é que a gente expressar o quanto nós dependemos de Deus. E eu vou falar para vocês que eu tava assim praticamente entrando numa onda, e não tem outro termo para isso, numa onda de ficar assim praticamente viciada, o termo acho que é esse mesmo, em produzir, em fazer, em trabalhar, em querer fazer mais coisa, querer aprender mais coisa, né? Porque eu gosto, né? A gente tem tendência de ou a gente peca de um lado ou a gente peca do outro, né? O meu pecado na preguiça, ele não é tão forte quanto é o de produzir, né? Eu gosto, eu penso rápido, eu sou acelerada, tenho um monte de ideia, e aí eu fico querendo fazer, né? E aí, se eu preciso parar, eu comecei a muito perceber isso na nossa vida, o quanto isso é real. Eu fico angustiada, eu não posso parar, tem que fazer, né? E Deus me ensinou muito nos últimos meses sobre isso, realmente. Eu quero fazer. Né? Essas pausas, elas não são algo natural para mim. Mas graças a Deus pela sua palavra, que me mostra que o padrão estabelecido é para que eu entenda e confie e dependa de Deus que faz as coisas, né? Ele me fez assim, ele nos fez assim. Nós precisamos descansar, nós precisamos de uma pausa e a gente precisa respeitar isso. Em segundo lugar, diante do significado que ele traz aos cristãos, a gente não pode destruir a guarda de um dia especial, e aí eu acho que eu começo a responder a pergunta da Leilane, o dia do Senhor, né? Que foi substituído no Novo Testamento, uma vez que o sábado foi cumprido em Jesus Cristo, os crentes começaram, os crentes da primeira igreja, né, começaram a se reunir no primeiro dia da semana para adorar a Deus. Então, a gente ainda faz a guarda do dia especial, o dia do Senhor, mas a gente faz no primeiro dia da semana a partir do que nós vemos em Atos, tá? E a gente não pode destruir, então, falar assim, então, se isso foi cumprido em Cristo, então é tudo legalismo, esse negócio de ficar indo na igreja no domingo, eu não tenho mais que ficar fazendo essas coisas, não. A gente corre o risco, se a gente não faz uma leitura do todo, de fazer uma leitura legalista do dia do Senhor, essa coisa de, domingo é dia de ir na igreja, isso é legalismo. Não, tem que tomar cuidado. Então, a gente não pode nem cair no extremo do legalismo, nem da completa negligência. Que é exatamente esse exemplo que eu falei, né? Você fala, isso é legalismo, não vou fazer nada. Ou a gente guardar de tal forma que a gente fica na regra pela regra e não entende por que a gente faz, né? Então, encher o dia do Senhor de normas engessadas e de cerimoniais vazios não vai enaltecer ou dar qualquer valor adicional àquilo que a gente já conquistou na cruz. Então, a gente não faz do domingo um dia especial, separado, em que a gente vai adorar a Deus e não faz outras coisas, porque com isso a gente vai alcançar qualquer tipo de favor. O que a gente tinha que alcançar, a gente alcançou por meio de Jesus Cristo na cruz. E o descanso que nos aguarda na era vindoura, nós já conquistamos em Jesus, né? Então, a gente não pode encarar de forma legalista, enchendo de regra e achando que com isso a gente é mais crente que os outros que, foram viajar um fim de semana, então esses aí estão em pecado. Não. Mas, na mesma medida, tratar o dia do Senhor como o mundo trata, isso é,
ai, um dia que eu vou dormir mais tarde, um dia que eu vou viajar, um dia que eu quero ficar com a minha família, um dia que eu vou aproveitar porque os parques estão mais vazios, porque a praia tá sei lá o quê e tal, também é complicado, porque tira desse dia o privilégio para o qual ele foi estabelecido. Então não é nem um extremo, nem outro. Não é nem eu sou mais crente porque eu vou na igreja de manhã e à noite, ou isso aí é tudo legalismo, domingo é dia de descansar, se um dia eu estiver cansado eu não vou e acabou e tá tudo certo. Veja, pode existir uma flexibilidade desde que você saiba que existe uma prioridade para o dia do Senhor, certo? Isso é importante. É preciso, então, a gente zelar por ele, dando primazia ou prioridade para que a gente esteja, sim, em atividades de adoração à comunidade, serviço ao próximo e de qualquer outra coisa, qualquer ato que manifeste a lógica de ter um dia separado, conforme o padrão estabelecido para nós desde a criação. Certo? A gente já falou sobre isso também, mas cabe o lembrete, né? O dia de domingo, ele deve sim ser um dia separado. Que a gente preze por ele e pela adoração comunitária, porque isso é essencial para nós. Certo? Que a gente preze por ele não de forma legalista, mas como uma forma de gratidão e de adoração ao nosso Deus. Certo? Muito bem, tô acabando. Pra gente fechar tudo isso aqui, o que fica? O descanso, ele é uma disciplina bíblica. Ele foi ordenado para nós desde a criação, como um padrão estabelecido por Deus, para que o homem reconhecesse a sua dependência ao final de um ciclo de trabalho. O pecado destruiu a possibilidade de um descanso definitivo nessa terra. Mas Jesus Cristo veio e nos concedeu na cruz alívio e descanso eterno para as nossas almas. E até que ele venha e nos leve para junto dele, a gente vive em gratidão ao que a gente já conquistou e na esperança de gozar de um descanso superior e definitivo com ele, na glória. E aí, quando a gente separa um dia da semana para nos abster de trabalho, nós adoramos a Deus por meio da nossa inação, da nossa ausência de ação, e por meio da adoração coletiva e de atos de serviço. Essa é a essência, essa é a síntese, tá bom? Eu vou colocar essa síntese no post, no feed para vocês, esse finalzinho todo escrito, porque ele é bem a história toda aí contada de uma forma bem resumida. Amém, gente? Era isso aí, né? A gente pode louvar a Deus porque ele nos enviou Jesus Cristo como aquele que realmente nos dará descanso eterno para as nossas almas. E porque nós somos livres, livres e dependentes, nós podemos nos dar um dia de descanso e usar esse descanso para a glória de Deus, usando-o na adoração comunitária e no serviço ao próximo. Certo? Amém?